O Brasil está no centro do tabuleiro político mundial. Lula se prepara para sentar frente a frente com Donald Trump. Enquanto isso, a velha direita tenta desesperadamente se equilibrar entre escândalos, processos e discursos cada vez mais fora da realidade. No Congresso, o Centrão pede tempo para anistiar a si mesmo. Nos bastidores, filiados do PL aparecem cobrando cashback de emendas parlamentares. E para completar o enredo, Flávio Bolsonaro sugere que os Estados Unidos bombardeiem o Brasil. É o retrato fiel da decadência da velha política e da tentativa da extrema-direita de se manter viva no grito, enquanto o governo Lula conduz com firmeza o Brasil de volta ao cenário global. Lula quer evitar que o tema da Venezuela domine sua reunião com Trump. E ele está certo, porque sabe que se deixar, a pauta vira espetáculo americano e o Brasil mais uma vez seria colocado como coadjuvante na sua própria região. A esquerda entende, o papel do Brasil é ser liderança, não subalterno. Trump joga como sempre, acena com redução de tarifas, promete benefícios, mas deixa no ar a condição, se as circunstâncias forem corretas. Só que Lula não cai nessa. Ele não está ali para negociar soberania, mas para defender o Brasil. O recado é simples. O Brasil voltou a ter voz no mundo. E quem dita a pauta agora não é mais Washington, é Brasília. Enquanto Lula dialoga com o mundo, Bolsonaro luta para reduzir sua própria pena. A defesa tenta, mais uma vez, mudar o roteiro da história, pedindo pena menor, tentando transformar crime em deslize. Ainda falando do julgamento da trama golpista, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus na trama tem até segunda para recorrer da condenação por golpe de Estado. No recurso que ele vai apresentar, Luísa, você já traz um avanço que é a defesa defesa de Bolsonaro, nesse caso, pedindo novamente uma pena menor. Conta, Luísa. Tainá, o que acontece? Esses embargos de declaração, que é o tipo de recurso que cabe nesse momento, é um recurso que ele não tem, em geral, raramente, eu diria, não tem o poder de reverter a condenação. Os advogados de Bolsonaro são extremamente qualificados, muito experientes e tenho certeza que sabem que transformar a condenação numa absolvição por meio de embargos de declaração é uma tarefa impossível, eu diria, e até não sou só eu que digo, né? Isso nos bastidores do Supremo também tem sido essa a avaliação. Mas, como a gente trouxe aqui também algumas vezes no bastidores CNN, os advogados já estão operando num modo redução de danos, Tainá Uribe, para tentar aliviar, de alguma maneira, essa condenação que foi imposta pela primeira turma a todos os réus do núcleo 1, que é considerado o núcleo crucial, né? O núcleo que inclui os cabeças da organização que buscava dar um golpe de Estado no Brasil, ali, principalmente depois que perderam nas urnas em 2022, tendo como ato final, né, dessa trama golpista os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Mas não se trata apenas de uma apelação judicial, é simbólico. É o retrato de uma extrema-direita que sempre acreditou estar acima da lei e agora sente o peso do Estado democrático. O país está mostrando que justiça não é perseguição, é limite. E cada vez que Bolsonaro recorre, o Brasil entende. Quem tentou destruir a democracia agora implora por brechas nela. E isso, meu amigo, tem nome: ironia histórica. Enquanto a direita tenta sobreviver nos tribunais, o Centrão tenta sobreviver nos bastidores. Pedem mais tempo para votar a anistia. Mais tempo para quê? Para negociar impunidade. A proposta que deveria debater justiça virou mecanismo de blindagem. E enquanto o povo espera por investimentos, o Congresso para discutir quem pode escapar do próprio passado. É a velha política, aquela que nunca morre. Só muda o discurso. Mas o povo não é bobo. A esquerda está de olho porque sabe que cada vez que o Centrão fala em anistia, o Brasil anda para trás e a impunidade ganha fôlego. E como se não bastasse, agora vem o escândalo do cashback. Uma filiada do PL
partido de Bolsonaro, é flagrada cobrando R$100 mil de retorno, 1/3 de uma emenda parlamentar de R$300 mil. É o dinheiro público tratado como comissão de corretagem. Ele vai gastar 100.000 com a pista, entendeu? Com a coisa. E nós estamos dando 300. Desses 300 eu quero pelo menos uns 100. Entendeu? Não quero 10%, filho. Vocês não sabem fazer negócio? Se ele falou que ele vai gastar com o caminho 100, ele vai estar ganhando 200 e nós 30. Fui lá ver o local, só que por 10% não dá. Por quê? Porque você vai ganhar 200 aqui e a gente 10% de um trecho pequeno? Não, vai ter que ser dividido. Esses 200, 100 e 100. É 50% do 100. Do 100. Ele já vai ganhar do 100 que ele vai executar e do 100 que vai vir de lambuja. Entendeu? Mas nada certo ele fazer isso para abrir as portas. Entendeu? É isso, é 100 e 100. Entendeu? 100 e 100. Pronto, para abrir mais nas outras cidades. Amanda, boa noite. Aquela emenda deve estar alinhada, deve estar encaminhada para a deputada lá. Eu não sei. Esses dias estava numa correria, a prefeita estava atrás das festas, romaria, muito compromisso, sabe? Mas se tiver alguma novidade, está faltando alguma coisa, foi feito um ofício, foi encaminhado dos R$300 mil, você dá um alô, tá? O Estado vira balcão e o povo freguês. Essa é a verdadeira face do bolsonarismo. Grita contra a corrupção, mas vive dela. E quem paga a conta? Sempre os mesmos. Os trabalhadores, os que pegam ônibus lotado, os que esperam na fila do SUS, os que vivem de salário mínimo. A esquerda precisa continuar dizendo o óbvio. Emenda não é presente de deputado, é direito do povo. E quem transforma verba pública em negócio precisa responder na justiça, e rápido. No meio desse caos, o Senado vira palco de disputa sobre quem vai para o Supremo. Senadores querem Rodrigo Pacheco. A oposição chama Jorge Messias de novo Dino. Como se ser firme, técnico e progressista fosse ofensa. O que está em jogo não é apenas uma cadeira no STF. É o equilíbrio de poder entre quem quer aplicar a lei e quem quer dobrá-la. E é por isso que a direita morre de medo de ver um novo nome progressista chegando ao Supremo. Porque sabe que ali não se vende voto, não se negocia sentença e não se perdoa golpe. E para fechar o circo, Flávio Bolsonaro resolve se superar. Sugere em rede social que os Estados Unidos bombardeiem a Baía de Guanabara para combater o tráfico. Um senador brasileiro pedindo intervenção armada estrangeira no próprio país é o fundo do poço. O patriota de palanque pedindo ajuda para o império. Ao pedir um ataque direto dos Estados Unidos contra o próprio solo, o Eduardo Bolsonaro incorre num crime. Lei número 14.197 de 1º de setembro de 2021. Quem era o presidente da República, William, em 2021? Jair Bolsonaro. Tá bom? Só para deixar claro. Já não, porque era o governo comunista do PT. Não. Eu não sei imitar como o William, mas o raciocínio vai por aí. Olha o que diz um dos pontos específicos dessa lei que foi sancionada durante o desgoverno Bolsonaro. Dos crimes contra o Estado Democrático de Direito contra a soberania nacional. Artigo 359-I. William, negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Pena, reclusão de 3 a 8 anos, aumenta-se a pena de metade até o dobro se declarada guerra em decorrência dessa conduta e tal, e se o agente participa de operação bélica com o fim de submeter o território nacional ou parte dele ao domínio ou soberania de outros países. Aí é cana de 4 a 12 anos. Vivian, eu não vejo manifestação mais explícita do crime que isso aqui tipifica do que faz o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro nesse momento, pedindo bombas sobre o Rio de Janeiro e o Brasil de forma mais ampla. Nesse contexto, William,
O Flávio Bolsonaro não só teria que ser cassado perdendo o mandato de senador, mas ele teria que perder a cidadania nacional. Gleisi Hoffmann respondeu à altura. A família Bolsonaro não tem limites para trair o Brasil. E ela está certa, porque quem sugere bombardeio americano em território nacional não defende o Brasil, entrega ele de bandeja. Essa é a diferença entre quem defende soberania e quem se ajoelha para o poder externo. A semana mostra com clareza o contraste entre dois Brasis. De um lado, o governo Lula, diplomático, estratégico, reconstruindo o país e recolocando o Brasil no mapa global. Do outro, a velha direita, atolada em escândalos, anistias, pedidos de pena menor e delírios de bombardeio. E é por isso que a luta continua, para que a política volte a ser sinônimo de serviço público, não de negócio particular. Se você acredita num Brasil soberano, curte esse vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Porque aqui a gente mostra o que a velha mídia tenta esconder. E lembra que o Brasil não se vende, se defende.